Alô, prezados ouvintes, sejam muito bem-vindos para mais uma apresentação de um estudo bíblico. Uma pessoa me escreveu que estava olhando todo dia para ver se havia uma postagem nova e quase não acontece mais. Eu já expliquei em outro vídeo que reassumi muitas funções que tinha antes da pandemia e por isso há pouco tempo para gravação de vídeos, mas quero me esforçar para poder atender também essa necessidade. E hoje o nosso tema é guia de sobrevivência. Em muitas ocasiões da história da humanidade, quando havia calamidades grandes, pessoas se preocuparam em encontrar algum meio de garantir a sua sobrevivência. Nem sempre isso tem sido fácil. Vamos ler, em primeiro lugar, uma passagem da Palavra de Deus a esse respeito. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome, que vives e estás morto. Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse capítulo 3, versos 1 e 2. Esse texto fala de sobrevivência, mas sobrevivência espiritual. Ser vigilante, confirma aqueles que estavam para morrer. Realmente, existe hoje vários sites na internet ensinando métodos de cuidar da sua segurança também no futuro. Diversos manuais têm sido publicados sobre esse texto, a mais completo guia de sobrevivência. Então, ensina-se modos de proceder para garantir uma sobrevivência mesmo em tempo difícil. Manual de sobrevivência na quarentena, onde também trata mais da área emocional da vida da pessoa. Quando começou a pandemia, a primeira medida concreta que se tomou era a produção de proteções para a pessoa não ficar infectada com o coronavírus, a aquisição de álcool gel para se proteger um pouquinho melhor também de contaminação. Na Europa, muitas pessoas correram logo para comprar papel higiênico, pensando que poderia acabar, e, evidentemente, a falta de papel higiênico seria um problema sério, mas não é isso que iria garantir a sobrevivência. Nos hospitais se comprou muitos respiradores para a pessoa infectada poder ter um auxílio adicional para poder sobreviver respirando melhor. Na área financeira, uma pessoa recomendou que as pessoas deveriam comprar barras de ouro, porque, conforme parece, a moeda vai desaparecer e assim a pessoa teria uma segurança maior. Na área de segurança, ainda contra ataques nucleares ou mesmo em caso de calamidades naturais, seguiu a produção de bunkers, lugares subterrâneos onde uma família poderia viver por muito tempo, sendo abastecida já com alimentos para muitos anos. E os bunkers proliferaram tremendamente nos últimos meses, e muitas pessoas estão já alugando bunkers para se proteger ali dentro em caso de algum ataque nuclear de terroristas ou mesmo em caso de uma calamidade, catástrofe da natureza. Muitos têm lugares secretos para acesso. Existem bunkers também para pessoas que não querem só sobreviver, mas querem viver uma vida boa, com piscina lá dentro, sala de projeção, sala de exercícios, tudo que se pode imaginar para ter uma vida praticamente normal dentro de uma situação catastrófica. Há pessoas que estão ensinando na internet como armazenar comida por anos, por exemplo, em garrafas PET.
arroz, feijão e muitas outras coisas que poderiam ser preservadas por um longo período de tempo. Porém, resta uma questão: como é que fica a sobrevivência espiritual da pessoa? Esses alimentos podem dar alguma segurança no sentido de sobrevivência física, mas como é que fica o estado emocional? Como é que fica o estado espiritual da pessoa? A passagem bíblica que nós lemos de Apocalipse capítulo 3, verso 1 e 2, falou sobre o estado espiritual. Confirma os que estão para morrer. Então, realmente, a principal preocupação nossa deveria ser a sobrevivência espiritual e emocional e não, em primeiro lugar, a sobrevivência física. A Bíblia mostra que pessoas podem naufragar na sua fé, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio da fé. Então, o apóstolo Paulo está recomendando a Timóteo a necessidade de zelo, porque pessoas já naufragaram na sua fé. Também, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, nós lemos: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, isso são perigos nos tempos finais. Existem, sim, perigos na área de guerras, pessoas vão se matar uns aos outros, o amor vai esfriar, mas a Bíblia aponta muito, falando para a igreja, sobre o perigo de apostasia. E ali realmente é uma área em que a pessoa precisa se proteger. Também 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, nós lemos: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, veja, aqui não se trata apenas de a pessoa abandonar as reuniões de uma igreja ou até mesmo abandonar a doutrina bíblica que aprendeu, mas a pessoa não vai ficar sem crença. E o texto fala: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quer dizer, vai abandonar o ensino que Deus deixou e vai adotar as doutrinas do inimigo, de Satanás e seus demônios, espíritos enganadores. Então, isso mostra uma situação trágica na qual pessoas vão cair e fracassar. É impressionante a quantidade de postagens na internet de pessoas que dizem que receberam profecias atuais. 2 profecias poderosas é de arrepiar. Então, o nome das 2 pessoas que estão envolvidas nisso. Ou sedutora e vaidosa foi arrebatada em espírito ao inferno. Veja onde as pessoas estão buscando inspiração, não da palavra de Deus, mas de profetas modernos que afirmam que receberam novas revelações até lá do inferno. Pastora que foi arrebatada manda um recado para o Brasil. E assim por diante, toda semana surgem novas postagens nesse sentido. Pastora que foi arrebatada e viu o presidente. Olha só quantas informações são passadas com base em pretensas novas revelações que a pessoa afirma que recebeu. Diaconisa é arrebatada ao inferno. Bom, se a gente vai olhar para esse rosto, até parece que ela pode ter chegado ao inferno, embora ela tenha se camuflado com barro, qualquer coisa, mas sempre, de novo, novas revelações. Acontece que a Bíblia deixa bem claro que qualquer nova profecia não é procedente de Deus.
O que Deus queria revelar, ele já revelou. Já o apóstolo Paulo escreveu em Atos capítulo 20 que nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Então, nenhuma profecia nova é proveniente de Deus, porque o que Deus queria revelar já está revelado na Bíblia. Há pessoas que afirmam que precisam chegar revelações do céu e do inferno para que outros se convertam. Veja o que aconteceu no relato sobre o rico e Lázaro. Nós lemos a respeito disso em Lucas 16, 30 e 31. E disse ele, o rico lá no inferno: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Veja, Deus deixa bem claro, se a pessoa não crê naquilo que está na Bíblia, Moisés e os profetas daquela época representando a Bíblia, então a pessoa também não vai se converter se vier alguma outra revelação. E Deus rejeitou categoricamente este pedido. A Bíblia diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E como há falsos cristos e falsos profetas em nossos tempos. E o objetivo deles é enganar, é preparar o mundo para o governo do anticristo. E quantas pessoas que se dizem cristãs caem nessas ciladas. Um outro aspecto que é muito relevante em nossos dias é o preparo da grande meretriz, a Igreja Universal dos tempos finais, que vai estar dando suporte ao governo do anticristo. Apocalipse 17 afirma: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Quando a Bíblia fala sobre meretrício, sobre prostituição, no sentido religioso, ela se refere à união entre igrejas que se dizem cristãos junto com igrejas ou movimentos pagãos. Isso é prostituição. E a grande meretriz, a falsa igreja, o ecumenismo satânico está surgindo rapidamente em nossos tempos. Veja que a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e o comentário de Viganò comenta sobre isso, falando sobre a religião mundial que está sendo fomentada por esta encíclica. Veja, não é um evangélico que está comentando, é um grande líder da própria Igreja Católica que está apontando para o que está surgindo. E ele afirma: esta encíclica constitui um manifestato ideológico de Bergoglio, a sua professio fidei massoniae e a sua candidatura à presidência da religião universal, serva da nova ordem mundial. Então, ele coloca o Papa Francisco como um homem fiel à maçonaria, ele declara a sua fidelidade à maçonaria e está mostrando-se como candidato à religião universal. E aqui nós temos um exemplo de encontros que têm acontecido lá no Vaticano das mais diversas religiões, budistas, pessoas do movimento, aliás, da religião dos muçulmanos, ocultismo, até as pessoas que adoram espíritos animistas, tudo misturado numa coisa só. É o surgimento da grande religião da Babilônia, a grande meretriz. E eles mesmos colocam como sendo a destruição da fé e da liturgia. Vamos ver alguns ensinos que o Papa professa. Em primeiro lugar,
ele diz que o Big Bang e a teoria da evolução não contradizem o cristianismo, negando já a Bíblia desde o princípio, a partir do relato da criação. O Papa Francisco defende a união civil homossexual. Pela primeira vez desde que assumiu a liderança da Igreja Católica, a pontífice se manifesta a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Gays têm o direito de ter a família. São filhos de Deus, diz em documentário. Filhos de Deus, a Bíblia tem uma compreensão diferente de filhos de Deus do que esta declaração aqui. Ele afirma que o inferno não existe e mostra, então, não há fogo no inferno. Adão e Eva não são reais, diz o Papa Francisco. Então, sempre de novo, negando doutrinas fundamentais da Bíblia, enquanto está preparando o mundo para a religião universal. E tudo isso está em direto choque com o ensinamento da Bíblia e das igrejas realmente cristãs. Guia de sobrevivência. Não estamos pensando aqui, em primeiro lugar, em sobrevivência física, e sim sobrevivência espiritual. Alguns princípios são muito importantes. Em primeiro lugar, não podemos aceitar novas revelações, novas profecias, novas manifestações. O apóstolo João escreve: amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, não podemos acreditar quando falsos espíritos estão, através de falsos profetas, trazendo doutrinas novas. O apóstolo Paulo escreve: mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que vocês tenham anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Então, nenhum evangelho, nenhum ensinamento que vai além do ensinamento já dado pelo apóstolo Paulo na época dele. Ele mesmo diz que já anunciou todo o conselho de Deus. Nenhum outro ensinamento pode ser aceito. Portanto, é importante, para não naufragar na fé, não aceitar nenhuma nova revelação. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Apocalipse trata dos tempos finais, especialmente a partir do capítulo 4. Então, ele diz: se alguém vai acrescentar outras profecias, além daquilo que já está aqui, essa pessoa vai sofrer as pragas que estão escritas neste livro. Deus não tem mais nada de novo para revelar. Quando nós queremos defender a nossa fé, temos que estar baseados naquilo que está escrito na palavra de Deus. Jesus procedeu dessa forma. Nós lemos sobre a tentação de Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus se baseou naquilo que está escrito, naquilo que estava escrito no tempo dele. Então, Satanás também veio tentar com textos distorcidos, mas Jesus não deixou-se influenciar por esses ensinamentos falsos. Assim também nós devemos nos basear exclusivamente naquilo que está escrito. Um outro fator muito importante para não naufragarmos na fé, para a segurança em tempo de calamidade espiritual, é a comunhão e a comunicação entre irmãos. Lemos em Malaquias, que trata também de tempo de juízo. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atendeu e ouviu.
e o memorial foi escrito diante dele para os que temerem o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. E, continuando, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, porque naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, note o que ele está destacando aqui no primeiro verso. Falaram frequentemente um ao outro. Isso quer dizer, houve uma comunhão e uma comunicação íntima entre os filhos de Deus. É muito importante que um filho de Deus não se isole da comunhão. Atualmente existem muitas restrições, mas mesmo assim é possível ou a pessoa assistir presencialmente a reuniões ou mesmo via internet, pode fazer contatos também por WhatsApp e outros recursos, mas é muito importante que essa comunhão seja preservada. É muito importante para a saúde emocional e muito importante também para a saúde espiritual. E a Bíblia diz: e nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é uma outra consequência dessa comunhão. A demonstração do amor é um sinal perante as pessoas do mundo que somos discípulos de Cristo. Tive a alegria de ouvir essa semana uma pessoa não salva falar sobre uma irmã da igreja. Ele disse: ela vai direto para o céu. É impressionante como ela se preocupa com os outros. Bom, ela não vai para o céu pelo fato de fazer boas obras, mas o mundo viu o amor de Deus sendo manifestado através dela. Quantas vezes tenho visto, então, no celular: bom dia, irmão. E logo tem 4, 5, 6, 10 pessoas respondendo bom dia. É um pequeno sinal apenas, mas é uma manifestação de que estamos unidos e apoiamos um ao outro. Em terceiro lugar, é fundamental perseverar em obedecer à palavra de Deus. Apocalipse 3, verso 8, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja aqui a importância de guardar a palavra de Deus. Hoje, grande parte das igrejas que se dizem cristãs simplesmente guardam aquilo que interessa e deixam de lado doutrinas fundamentais da Bíblia, não tendo compromisso de obediência com a palavra de Deus. Para a sobrevivência espiritual é necessário ficar rigoroso na obediência à palavra de Deus. Ela é padrão para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa prática. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não adianta apenas ajuntar mantimentos por muito tempo, nem vai ser de muita utilidade ter um bunker onde podemos nos refugiar, mas precisamos viver da palavra de Deus. Como é que tem sido o seu costume de estudo, de meditação na palavra de Deus? Na sua casa existe realmente um momento de comunhão, de devocional, de oração em conjunto. Isso é fundamental para a sobrevivência na vida cristã. Conversei com uma pessoa da União Soviética que havia passado muitos anos em campo de concentração e perguntei a respeito de como ela estava se mantendo viva durante aquele tempo na sua vida espiritual. Perguntei se tinha Bíblia, ele disse: tinha, mas era escondida. Tinha que esconder lá na neve, porque se estivesse dentro do barracão iriam descobrir
iriam destruir. Eu falei, como é que você então lia a Bíblia? Ele se levantava de madrugada, ia lá fora na neve e lá passava tempo lendo a Bíblia e orando. E qual era a temperatura? 24 graus negativo até 40 graus negativos. Mas ele disse que não podia sobreviver sem a leitura da palavra de Deus. Como é que está a sua dedicação no sentido de estudar a palavra de Deus? A sobrevivência espiritual depende de alimentação. Um outro cristão lá na Rússia foi preso também. Em primeiro lugar, entrar na casa dele, vasculharam tudo para ver se achariam alguma literatura. Então perguntaram para ele, você tem livros? Eu tenho 3 livros, sim. Ok. Qual é o primeiro livro que você tem? É o livro da vida. E lá dentro está registrado meu nome como filho de Deus, como prova de que eu nasci de novo, que eu pertenço a Jesus. Então traga esse livro. Não, você não pode pegar. Esse livro está lá no céu, guardado por Jesus. Qual é o outro livro? O outro livro é o livro das obras. Lá está escrito tudo aquilo que eu faço por amor a Jesus. Então traga esse livro. Não, não posso. Esse livro também está lá no céu, guardado para o dia em que a igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo. E qual é o terceiro livro? O terceiro livro é a Bíblia. Então traga a Bíblia. Não posso trazer, porque eu guardei a Bíblia no meu coração. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E assim ele então defendeu a sua fé perante essas pessoas. Prezado ouvinte, como é que está o seu relacionamento com Deus? O primeiro livro trata da certeza de salvação. Meu nome está lá no livro da vida. O segundo trata do registro das obras, onde a pessoa realmente tem anotado tudo que fez por amor a Cristo. E o terceiro é a garantia da vitória. A Bíblia diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sim, nós estamos preocupados com a sobrevivência, especialmente com a sobrevivência espiritual. Como é que está o seu estado espiritual? Está em comunhão com Deus? Está em comunhão com os irmãos? Está estudando a palavra de Deus? Está servindo ao Senhor? Os tempos estão avançando rapidamente. Citei alguns fatos, porém muito mais fatos estão acontecendo em nossos dias que mostram que o fim está chegando. E mostram que o nosso Senhor Jesus Cristo também vai chegar para buscar a sua igreja. E que Ele possa nos encontrar realmente consagrados, dedicados a Ele de todo o coração e vivendo uma vida de santificação. Que Deus o abençoe ricamente e até a próxima oportunidade.